Olá, crianças. Vamos para mais uma aula? Então, nós vamos ver hoje o plano cartesiano. Mas antes de ver o plano cartesiano, nós vamos ver como que representa os números inteiros na reta numérica. Então, lá no currículo em ação que vocês têm, volume 2, tem aqui na página 91, tem a reta numérica com os números inteiros. Então, o que a gente pode ver? A gente já tinha visto anteriormente, o ano passado, ou anteriormente, a reta numérica do 0 em diante, com os números positivos. E como é que representa, então, os números negativos? Os números negativos vêm antes do 0. Então, como a gente fazia daqui de 0 em diante, 1, 2, 3, 4, 5, para representar os negativos, nós vamos colocá-los antes do 0. Então, fica menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. O que nós podemos perceber nessa reta numérica com os números inteiros? Para indicar a ordem crescente, vai ser para o lado direito da reta. Então, quando falamos em ordem crescente, vai ser da esquerda para a direita. E quando nós falamos de decrescente, nós estamos falando da direita para a esquerda. Então, sempre que estiver voltando é decrescente e que estiver indo é crescente, tá bom? Outra coisa, os números negativos, ele tem a mesma distância do centro, que é o 0, do número positivo. Então, o menos 5 para o 0 tem a mesma distância que o mais 5 para o centro, que é 0. Então, nós dizemos que que esse número é simétrico ou o oposto. Então, o oposto do número positivo vai ser o número negativo, o oposto do número negativo vai ser o mesmo número, só que positivo, tá bom? Vendo isso, nós vamos para o plano cartesiano. Então, como que representa esse plano cartesiano? Ele é composto de duas retas perpendiculares, ou seja, eles se encontram, né? O encontro dessas duas retas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, quando é um ângulo reto, nós dizemos que é reta perpendicular. Então, as duas retas estão perpendiculares. Eles também são chamados de eixos cartesianos. Então, é indicado pelo eixo X, que é a linha horizontal, é chamado de eixo X, ou abscissa. E a vertical, a linha vertical, ela é chamada de eixo Y ou ordenada. Então, plano cartesiano, duas retas perpendiculares, que formam um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é o ângulo reto. A linha horizontal, a que está deitada, nós chamamos de eixo X e também é chamada de abscissa. A linha vertical, nós chamamos de eixo Y, também chamada de ordenadas. A partir do 0, nós vimos, então, que o lado direito é os números positivos, o lado esquerdo são os negativos. E na vertical? Na vertical, a parte de cima é positiva, a parte de baixo é a negativa. Então, a partir do 0, do lado direito é positivo, na horizontal, e o lado esquerdo é os negativos. Na vertical, a parte de cima é a positiva e a parte de baixo é a negativa. Então, o ponto de encontro delas é o 0. Nós chamamos de ponto de origem. Ponto de origem é par ordenado 0, 0. O par ordenado, ele é formado pelo X e pelo Y. Então, sempre o primeiro número que aparecer aqui vai ser o X. E o segundo número do par ordenado é o Y. O par ordenado, ele é representado entre parênteses, separados por vírgula. X, Y. Então, sempre aqui o primeiro número vai ser o X e o segundo número
vai ser o Y no par ordenado. Então, eu fiz aqui um plano cartesiano com alguns pontos que nós vamos localizar. Então, aqui, ponto A, 0, 0. 0, 0 é esse aqui, ó. Tá até marcado. Então, nós vamos colocar aqui, ponto A. Ele é 0 no X e 0 no Y. Par ordenado. X, Y. 0, 0. Ponto B, menos 4 e 0. O menos 4 é o X e o 0 é o Y. Então, vamos lá. Menos 4 no X. O X é o deitado. E o 0 no Y. Então, o ponto é aqui, que eles vão se encontrar, os dois. Tem que ser o ponto de encontro. O 0 vai encontrar no menos 4. Então, eles se encontram aqui, é o ponto B. Ponto C, menos 2 e 1. O menos 2 é o X e o 1 é o Y. Então, vamos lá. Menos 2 no X é esse daqui. E no Y é o número 1. O número 1 é aqui. Para eles se encontrarem, você faz a sequência e encontrou aqui. O ponto de encontro dos dois números é que é o par ordenado. Então, aqui é o ponto C. O ponto D. O ponto D é menos 4 e 3. Menos 4 no X e 3 no Y. Onde está o 3 no Y? Aqui. Então, para se encontrar o 3 com menos 4, nós fazemos a linha pontilhada, eles se encontram aqui. Então, esse aqui é a letra D. Ponto E. 0 e 2. 0 no X, 2 no Y. 0 no X e o 2 no Y. O 2 é aqui. Então, o ponto de encontro deles é aqui. Ponto E. Quando é na própria linha, na reta do 0, na linha do Y, nós colocamos aqui. Quando está um longe do outro, nós fazemos a linha pontilhada, tá bom? Letra F. 3 no X e 3 no Y, positivo. Então, 3 positivos é aqui e o 3 positivo é aqui. Fazemos a linha pontilhada, o ponto de encontro deles é esse. Ponto F. Ponto G. X é 4 e 2 é Y. Vamos lá. X é 4. 4 positivo. Aqui. E o 2 positivo. É esse. Fazemos a linha pontilhada. O ponto de encontro deles é aqui. Então, aqui nós chamamos de ponto G. Ponto H. 2 positivo com 2 negativo. Então, na linha do X é o 2 positivo, na linha do Y é o 2 negativo. O 2 negativo está aqui. Fazemos o prolongamento com a linha pontilhada e eles se encontram aqui. Então, o ponto de encontro dos dois é o par ordenado. H. Ponto I. 4 positivo com 4 negativo, X e Y. X positivo, 4, Y, 4 negativo. Então, o 4 positivo tá aqui na linha do X, o 4 negativo tá aqui. Fazemos o prolongamento e o ponto de encontro deles, que é o par ordenado, é o I. Ponto J.
menos 3 com menos 2. Menos 3 no x, menos 2 no y. Menos 3 tá aqui, no x. E o menos 2? O menos 2 está aqui. Fazemos o prolongamento, o ponto de encontro deles. É o J. E o último ponto é o menos 1 no x com menos 3 no y. Menos 1 tá aqui e o menos 3 tá aqui. Menos 1 na linha do x, menos 3 na linha do y. Prolongamos e chegamos nesse ponto. Então, aqui, na letra A, é o 0, 0. Ele é 0 no x e 0 no y. O B é menos 4 no x e 0 no y. O C, menos 2 no x, é negativo, com 1 positivo no y. O D, menos 4 no x, com 3 no y. 3 positivo. O E, 0 no x e 2 no y. O F, 3 no x e 3 no y positivo. O G, 4 no x e 2 no y positivo. O H, 2 no x e menos 2 no y. Sempre o x é primeiro e o valor do y em segundo. O I, 4 no x e menos 4 no y. 4 e menos 4. O J, menos 3 no x com menos 2 no y. Tem que prestar atenção no sinal. E o L, que é o último ponto, é o menos 1 no x com menos 3 no y. Então, tem uma observação. O par ordenado, ele tem que ser certinho o número x primeiro e o y em segundo. Por exemplo, tem o par ordenado 4, 2 e o par ordenado 2, 4. Eles não são ao mesmo ponto no plano cartesiano. O 4, 2 é 4 no x e 2 no y. Então, aqui seria o ponto. E o 2, 4 seria aqui 2 no x e 4 no y, seria aqui. Então, são dois pontos diferentes. Então, 4, 2 não é a mesma coisa que 2, 4, tá? Aqui é o x, aqui é o y. Tem que prestar atenção na colocação. Sempre o primeiro número vai ser o x, o segundo número vai ser o 4, ou vai ser o y, desculpa. Então, com base nessas informações no plano cartesiano, eu fiz uma atividade para vocês treinarem, tá bom? Lá no formulário Google. Bons estudos!